Mas aí nesses dois desafios, desculpa, isso daí gerou curiosidade, mas esses dois desafios, assim, um você decidiu fazer antes da casa e outro depois da fama, depois de ter ganho dinheiro. Qual desses, assim, você consegue comparar os dois? Qual foi mais desafiador? Por que que você decidiu até depois da fama, depois de ter ganho dinheiro, voltar para a linha de frente numa UTI? Voltar foi porque eu senti que eu podia fazer muito mais do que apenas doar dinheiro ou pedir doações. Eu falei que existem coisas que ninguém pode fazer pela gente, que é a nossa parte. E eu tinha disponibilidade. Eu sempre quis chegar no nível de poder ter disponibilidade para ajudar as pessoas. E eu falei que dessa vez eu tinha. Então eu falei, eu vou lá fazer o que eu posso fazer, o que eu sei fazer. E fiquei 11 dias lá. Acredito que não dá para eu comparar com a pandemia, porque foram dois momentos muito desafiadores e muito distintos. Porque na pandemia, por mais que nós ficamos aí mais de 2 anos, inclusive o vírus do Covid ainda continua circulando, né? A gente tem que tomar as vacinas, mas a gente não sabia com o que lidar, mas a gente tinha como prevenir. Então, ficar em casa era um ambiente seguro. Sim. Com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você não tinha casa, você não tinha lugar. Foi o contrário, né? Que lugar era seguro? Exato. Teve paciente que eu falei no hospital que ia dar alta na UTI, e ela olhou pra mim e ela falou, ela teve uma crise de pânico. Ela falou assim, não me dê alta, porque eu vou pra onde? Então, foi uma situação que você não tinha um lugar seguro. Você sabia o tratamento, mas talvez você não tinha o tratamento ali à disposição no momento. Por exemplo, muitas pessoas que utilizavam medicações de uso contínuo por doenças crônicas não tinham mais acesso, porque das 27 unidades de saúde, 19 estavam embaixo d'água. Caramba. Então, assim, por mais que você sabia o tratamento, muitas vezes você não conseguia dar no momento. Sim. Então, assim, eu trabalhei ali no hospital, na UTI, mas eu fui para os abrigos também. E eu vi até uma imagem que você deu injeção num cachorro, não foi? Foi também. Eu fui para os abrigos e fui também colaborar com os voluntários. Então, tinha os voluntários que muitas vezes, porque aqui, às vezes, na internet, a gente via assim, o pessoal de barco. Só que, gente, pensa só, é caminhão embaixo, é portão embaixo. Então, muitas vezes, aconteciam dos próprios voluntários se machucarem. Sim. E então, eu fui ali ajudar, aplicar a vacina de tétano. Aí, chegou na hora, começou a chegar muito cachorrinho. Sim. Daí, eu olhei para os veterinários e falei, o que eu posso ajudar? Sim. Então, isso foi muito bacana no Rio Grande do Sul. Que era uma corrente motivadora. Legal. Era um motivando o outro. Quando você pegava e falava assim, você se sentia mal quando você tentava descansar um pouco, porque você falava assim, não, ainda precisam de mim. Sim. Né? Eu voltei e fiquei até com uma sensação muito estranha, assim, durante uns dias, porque eu voltei querendo ficar. Sabe? Eu queria muito ter ficado mais. Mas é um coração que você tem, que é um coração de médica. Né? Assim, médica que realmente ama a função que você faz, que é ajudar os outros, porque tem médicos que não são assim, né? Que não preferem outras áreas, outras vertentes da medicina, mas você tem essa questão de ficar na linha de frente mesmo, na parte teoricamente mais difícil ali de plantão. Eu acho que é meu propósito de vida. Isso, eu ia falar de propósito de vida, então eu acho que... acredito muito em propósitos, e meu propósito é esse. Não é à toa que no Rio Grande do Sul também nós tínhamos pessoas que não eram da área da saúde, mas estavam lá de coração aberto para ajudar. Sim. Da maneira que conseguiam. Exato. Né? Eu falo que é um ponto que é a gente se sentir importante. Não pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é. Porque foi muito disso que eu vi lá. Era uns ajudando os outros. E quando você fraquejava, chegava uma energia que você não sabia ainda onde. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei o dia inteiro atendendo lá nos voluntários, depois fui ajudar com os cachorros, com os animais, né? Não só cachorros, mas sim os animais. E eu lembro que era assim, você estava ali pelo que você era. Então, eu não estava ali só como médico. Estava ali, de repente, chegava, eu estava abraçando os cachorrinhos para esquentar eles, porque eles estavam hipotérmicos depois de ter ficado 10 dias embaixo d'água. Então assim, e aí eu lembro que teve um dia que eu estava muito nessa correria. Chegou uma senhora, que ela estava na tenda, porque ela perdeu a casa dela, então ela estava morando numa tenda. Caramba. Ela chegou para mim com meia marmita e com meio copo de café. Ela tinha ganhado e ela falou assim, eu guardei para você, porque eu vi que você não comeu nada o dia inteiro. Caramba. E daí eu olhei aquilo, porque é uma pessoa que perdeu tudo e ainda assim ela teve um olhar para mim. A bondade, né? Próximo. Então eu falo que no Rio Grande do Sul, uma das maiores lições foi acreditar nas pessoas.
Foi acreditar na bondade. Sim. Foi voltar a olhar e falar, tem gente boa nesse mundo, sim. Eu fiz um post sobre isso, né? Porque, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Eu venho da área do futebol, trabalho com futebol e tal. Existe muita guerra fora dos campos entre as duas torcidas principais, que é o Grêmio e o Inter, né? E eu acho que estava para ter um jogo, as torcidas já se mataram antes do campo. Mas quando aconteceu isso, você não queria saber se o cara é Inter ou Grêmio, ou você estava lá ajudando, um estava ajudando o outro. Teve gente que saiu de outros lugares, de outras cidades, como você, deixou sua família para trás, deixou a sua vida para trás para simplesmente ajudar o próximo, independente da religião, da cor, do time, independente disso. Então, nesse sentido, né, a gente viu uma solidariedade muito grande do ser humano, e eu fiquei muito feliz de ver isso. A gente viu o surfista, Pedro Scooby saindo de casa para ir lá ajudar. São pessoas que não precisariam ir, né? Não foi no estado deles, não foi na casa deles, não foi com a família deles, e eu achei muito legal, no meu post eu falo exatamente isso, que pelo menos nesse sentido a gente viu uma luzinha assim no fim do túnel de esperança no ser humano de novo, né? Porque a gente passa por tanta coisa que às vezes não é necessário, né? Exato. Então, eu falo muito isso, que quando aconteceu essa questão dessa pessoa, eu parei e falei, o grande herói dessa catástrofe que aconteceu é o povo gaúcho. Sim. Porque mesmo no meio de tanto sofrimento, de tanta dor, ele ainda consegue ser bom e pensar nos outros. Então, assim, é uma situação, assim, que me pegou respondendo a sua pergunta, igual eu falei. Eu começo a falar, para, de repente eu fujo do que você me perguntou. Os desafios, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta em relação ao Covid, então foi uma situação muito diferente. No Covid, a gente tinha o lugar seguro, que era casa. No Rio Grande do Sul, a gente não tinha. No Covid, a gente não sabia qual era o tratamento ideal ainda. No Rio Grande do Sul, a gente sabia, mas não tinha acesso. Não conseguia colocar em prática. Então, e muitas vezes era isso. Por exemplo, no Covid eu sabia que, estando no hospital, né? O protocolo seria aquele. Ali não. Ali a gente olhava e falava, tá, sim, eu não tenho, o que eu vou fazer aqui agora? Você só estava para ajudar da maneira que você conseguia, assim como todos os voluntários. E isso foi muito lindo de ver. Mas, você assim, tinha um lugar para dormir? A gente dormia no chão do hospital com colchonete. Caramba. Uhum. Você vê, e olha que interessante, né? Você sai de uma casa famosa, com dinheiro, rica, e aí se disponibiliza para ir lá ajudar os outros, dormir no colchonete, no chão. É o coração, né? Que o ser humano tem, não é todo mundo, né? Eu sei que muita gente foi. A Thelma e a Marcela também me ligaram quando eu acabei comentando. A Marcela falou, quero ir com você. Aí a Thelma também veio. Então, legal. Assim... E... Elas são da área de saúde também, né? Uhum. É uma pergunta legal, assim, você tem contato com as pessoas que participaram da sua edição? Algumas pessoas sim, outras eu fui perdendo contato. É uma pergunta legal, assim, você tem contato com as pessoas que participaram da sua edição? Algumas pessoas sim, outras eu fui perdendo contato, porque muitos moram em lugares diferentes, outros a gente tem projetos diferentes, né? Então... Mas engraçado que essas duas, assim, são da tua área e elas se conectaram, né? E nós nem somos da mesma edição. Exato. Mas a gente se conectou muito, assim, porque... E quando nós fomos, foi o que eu falei, eu tô indo como Amanda médica. Sim. Né? Amanda voluntária. E eu não tinha avisado ninguém do hospital, por exemplo... que é eu, que é a Thelma, eu falei assim, ó, meu nome é Amanda, eu sou médica e eu tô indo com mais 2 colegas médicas para ajudar. Daí chegou lá e se conheceram até, aí chegou lá, reconheceu, e aí foi muito bacana, porque eu vi que a gente tinha um outro propósito de estar ali, que era também usar a nossa voz para questões importantes que muitas pessoas falavam, mas que não tinham nosso alcance. Sim. Então, a Marcela e a Thelma, o dia que elas estavam no abrigo, eu estava na UTI, elas estavam no abrigo, aí elas começaram a comentar da questão de que tinha algumas mães reclamando, com medo, questão de mulheres reclamando com medo também de estarem expostas, né? Uma vulnerabilidade maior. Exato. Né? E aí a gente conseguiu ajudar também, levar esse tema para as redes sociais, pegar e ajudar um abrigo que foi feito só para mulheres e crianças. Legal. Então, eu vi que a gente tinha também uma outra função estando lá, né? Sim. Então, foi muito bacana, assim, as meninas foram super importantes também, assim, todos os voluntários são. Eu acho que tem o lado bom da fama também, né? Tem o lado ruim, mas tem o lado bom, né? O lado ruim, que a gente já sabe que você não pode fazer nada e muita gente julga e comenta e tal, mas o lado bom é que você pode, às vezes, ter uma voz maior por uma causa nobre, né? Exato.
E porque muitas vezes essa voz, as pessoas estão falando, mas não tem esse alcance, não tem essa amplitude. E aí a gente está em alguns lugares e dar voz para temas, para pautas que precisam ser faladas, a gente consegue alcançar muito mais gente. Sim, sim. E aí chamar a atenção também com a A influência. solução chega mais rápido, né? Exato. Do que chegaria.